Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, que é a sua dose diária de saúde mental, autocuidado e prevenção de burnout. E hoje a minha convidada é uma amiga muito especial, ela é psicóloga e ela é escritora, acabou de lançar um livro incrível pela editora Gente, é a minha amiga Luana Ganzert. Tudo bem, meu amor? Oi, seja Ana. muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer enorme te receber aqui. A Lu veio direto do Paraná, tá divulgando o livro dela aqui. Você trouxe um presente, inclusive, pra você. Esse é meu. Ai, que lindo. Você vive ou sobrevive. Você tá chique, hein? Editora Gente, adorei. Escolha ser a sua melhor versão todos os dias. Deixa eu mostrar aqui, ó. Incrível, obrigada. Já assinou, né, Lu, pra mim? É, depois que a gente terminar aqui, então tá bom, ela vai assinar, ela vai deixar autografado. Obrigada, minha linda. Não deu tempo ainda, mas eu já trouxe a caneta, porque é uma caneta especial. Prefácio do Joel e apresentação do Roberto Chinachique, maravilhoso, maravilhoso. E você é autora de você já tem um best-seller, é isso? Eu tenho um best-seller, que é um livro chamado Seja Imperfeito, eu nem pela sabia editora disso. Gente. Então conta isso pra gente. Que doido, né? Eu nunca imaginei que eu fosse escrever, Ana. Nunca. Mas eu gosto muito de estudar. Sempre fui apaixonada por me entregar para estudar, eu tenho uma coisa comigo que é um valor bem significativo, que esse eu não abro mão de jeito nenhum. Quando eu entrego algo para as pessoas, eu preciso, no mínimo, estar inteira para poder fazer isso. E me trabalhar antes de poder ajudar o outro é uma das coisas principais. Quando eu decidi fazer o livro pela primeira vez, o que eu entendi? Que a Luana já estava estudando, ajudando sempre um a um na clínica, fazendo o básico que toda pessoa que tem uma clínica, né, tá ali vendendo a tua hora, trabalhando. E eu comecei a observar que outras pessoas do qual eu modelava, que eu conhecia, eram escritoras. Todo o meu trabalho de trazer o conhecimento para as redes sociais eram escritos por mim. E mesmo assim eu não me sentia escritora. Aí eu recebi um convite para participar de um evento da editora Gente. E eu fui para esse evento. E lá tivemos a oportunidade de escrever um livro em coautoria chamado Seja Imperfeito. Ai, que incrível! Qual que era a ideia do Seja Imperfeito? É reunir várias pessoas, várias cabeças pensantes de negócio, saúde, todas as áreas da vida. E dentro desse livro nós colocarmos dicas para fazer com que as pessoas pudessem virar a chave. Assumir o poder de construir a vida que elas desejavam viver. E eu topei o desafio. Uhum. Escrevi esse livro em coautoria e na mesma época, paralela a isso, eu estava fazendo um programa de mentoria com o Joel. Inclusive foi lá que a gente se conheceu. Verdade. Né? Talvez foi a melhor coisa que o Joel fez na nossa vida, foi esse encontro. E embora ele tenha ensinado muito, eu sempre digo que... Mas as conexões foram incríveis, Foram as melhores coisas que eu aprendi nessa ligação lá. Sim. E eu tava fazendo um programa de mentoria, ele lançou o desafio de escrever um livro individual. Eu já tinha um livro em parceria, mas eu sei que para entrar numa editora grande, você tem alguns caminhos. Ou você investe um dinheiro que não é barato. Exato. Ou você é muito bom no que você faz. Que é o seu caso. Que foi pra entrar. Mas eu não me via assim. Olha que doido isso, né? Eu ajudava as pessoas, tinha essa coisa da integridade de eu passar o que eu sabia, mas eu não me via assim. E aí eu fiz um livro em produção independente e a gente deparou com um desafio nesse momento. Porque eu acredito muito que a vida é assim. A gente assume, toma uma decisão, assume as responsabilidades para fazer ela acontecer, os desafios aparecem. Uhum. Qual era o desafio? Colocar esse livro no mercado e fazer ele vender. Sim. Porque ou a Luana ia lá, batia de porta em porta para fazer esse livro vender, ou, né, não ia ser vendido. Uhum. E na mesma época, tava tendo um evento do Roberto, aqui em São Paulo, e eu vim e me encontrei com a Roseli. Entreguei o livro, era um 3 dias de evento, entreguei o livro pra ela. Você já tinha feito a mentoria dela?
Eu tinha feito o livro Seja Imperfeito, já estava vendendo, tá. Já estava rodando, já estava sendo um dos livros mais vendidos do Brasil, ficou vários tempos na lista de mais vendidos. E eu, nesse processo de escreve aqui, escreve ali, teve a proposta do Joel pra gente escrever um livro em produção independente. E lá eu entreguei, o livro já estava pronto, entreguei um livro pra Roseli e falei, olha, em agradecimento eu queria entregar este livro, porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que meu desejo, e que eu entendi que eu era escritora. Uhum. Porque eu não me sentia escritora, mas eu sempre escrevi. É doido isso, né? E a Roseli leu o livro em 2 dias. No domingo, era o último dia de evento. Ela me chamou e ela me convidou para uma reunião. Uau! Eu não sabia o que estava acontecendo. Imaginei, a gente está num processo de desenvolvimento de um aplicativo de saúde emocional. E eu acreditei que fosse isso, porque a gente tinha acabado de conversar sobre isso. Ela me chamou e a gente foi para a editora Gente naquela mesma semana, se eu não me engano. E lá ela perguntou o que eu queria para ter o livro. Esse livro, Você Vive ou Sobrevive, pela editora Gente. E aí eu entendi que as grandes pessoas... Meu Deus! As pessoas mais referências que entraram para a editora Gente eram pessoas que eram referências para mim. Paulo Vieira, Lene Uriz, Joel J. Pra mim sempre foi um grande desejo e o meu livro não está na editora Gente. Então, nossa senhora, que coisa incrível! E quando ela fez esse convite, eu não teria o custo que geralmente os autores pagam, todas essas coisas aqui. E o que se eu toparia o desafio, mas eu teria que fazer algumas mudanças no livro. Por isso que a gente conversou um pouco antes, eu falei pra você que mudou o livro praticamente 70% do livro. A gente fez uma dinâmica legal, você vai perceber que tem um QR Code de meditação nesse livro novo. Legal. Então eu trouxe mais atividades práticas. Depois disso, o livro foi pra editora. Antes do lançamento, saiu na lista de mais vendidos da Veja, da Publish News. Meu Deus do céu! Meu Deus, vai ser um sucesso esse livro. Já tá sendo, né? E a gente lançou ele agora, né? Oficialmente. Foi oficialmente há uma semana. E foi tudo muito novo pra mim. Né? Porque sou uma menina de interior. Uma menina que viveu sempre numa cidade muito pequena. Mas eu sempre tive sonhos muito maiores do que o tamanho da onde eu estava. É isso que eu acredito, é isso que eu sempre digo para as pessoas. Sonhar tem que ser um sonho muito maior do que você possa pensar que você consegue, porque dá para fazer. Quando você se conecta com pessoas, quando você chega, tá no ambiente certo, quando você ultrapassa os seus limites. O que é ultrapassar os seus limites sem criar uma resistência física ou algo de mal para você? Ultrapassar os seus limites para mim é acreditar que o mundo é muito maior do que aquilo que você tá acostumado a viver. Existe uma bolha que a gente vive dentro. E a gente precisa estourar essa bolha, porque, vamos pensar, o mundo tem bilhões e bilhões de pessoas. Quantas pessoas você pode se conectar fora da bolha se você não estiver só no ambiente onde você tá? E foi isso que aconteceu pro livro tá aí. Uau, que história incrível. Puxa, Lu, por isso que foi esse vulcão, né? Esse livro eu tô ouvindo muitas pessoas falando e tô vendo a repercussão, tá na mídia, televisão e internet. Então é por isso, a história por trás é muito legal, muito incrível. E o título é um convite para que nós deixamos de sobreviver à vida e passamos a viver. Embora eu acredito que em vários momentos a gente vá sobreviver. Em vários momentos da vida a gente vai sobreviver. Você já sobreviveu? Muitas vezes, muitas vezes. Né? Em todas as áreas, inclusive. Já sobrevivi a dívidas altas, uma dívida de R$1 milhão. Já sobrevivi a um AVC, já sobrevivi a um abuso, já sobrevivi a muita coisa na vida. E eu digo que ainda sobrevivo aos desafios. Muitos dos desafios, no momento em que eu tô vivendo, no momento em que eu tô ultrapassando, eu paro, respiro, é o momento que eu tô sobrevivendo. Então, respiro, dou um tempo, uma pausa, foco no que realmente é importante para eu voltar a viver, para eu construir a vida que eu quero viver. Então, acredito muito nisso. E as pessoas vão sobreviver sempre antes de começar a viver.
Você sabe que outro dia eu estava vendo o teu Instagram, né? Que é um Instagram super legal. Aliás, quem não te segue pode falar qual que é o teu Instagram. Luana Ganzert, Ganzert. Exatamente, as meninas vão colocar aqui. E Lu, outro dia você colocou lá no teu Instagram um texto falando do teu transtorno de ansiedade, né? Generalizada e tal. E eu achei aquilo tão legal, porque assim, a Luana é uma baita psicóloga, terapeuta, já cuidou de muitas pessoas, né? Então, muitos pacientes, super reconhecida. Nem sei se você ainda tem horários disponíveis, mas eu sei que você está sempre sendo muito buscada. Deve ter uma fila de espera gigantesca, mas é muito interessante você se colocar nesse lugar de ser humano, né? E mostrar que, apesar de conhecedora daquilo que leva uma pessoa a ter ansiedade, apesar de entender, você pode sofrer por isso, né? Você não está imune, né? E isso eu me identifiquei muito, porque eu também coloco no meu livro, né? Que você tem o livro, mas assim, eu também coloco no meu livro porque eu também sofri, né, um processo de ansiedade desde a minha adolescência, sofro, né, um transtorno ansioso que é o pânico, desde a minha adolescência, e no livro eu coloco e isso acaba que de alguma forma me aproxima das pessoas e gera uma conexão, porque entendem que a doutora, a neurologista que estuda, que sabe, ela também pode sofrer e ser suscetível a essas questões mentais. Ana, tem uma coisa que é legal a gente falar. O humano, ele tá se desumanizando. E principalmente nós que somos profissionais de saúde, saúde mental especificamente, eu acho que a base da vida começa por aí, tudo tá na nossa mente. Precisamos entender e mostrar para as pessoas que todo ser humano, inclusive nós que cuidamos de saúde mental, nós também estamos ali frente a passar por qualquer transtorno, por qualquer emoção desregulada. Somos seres humanos, embora estudamos, né? Temos o conhecimento científico, buscamos evidência, buscamos a técnica para trabalhar com as pessoas. A aplicação disso na vida é difícil. Claro. Né? É difícil. E é isso que eu sempre passo para todos os meus pacientes. Que, embora seja difícil, é possível e é importante que saibamos o momento que as nossas emoções não estão legais, para que a gente dê pausa. A natureza ensina muito isso. A natureza ensina. A gente não passa pelo verão o ano inteiro, pelo inverno o ano inteiro. Existem momentos e os momentos de virada são os momentos que você precisa parar, pausar, descansar, tirar umas férias. Você precisa olhar para você. Eu tenho alguns gatilhos. Eu tenho o diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, para quem não conhece, não sabe, que é uma ansiedade específica. Em alguns momentos da minha vida, eu peço socorro aos meus médicos, psiquiatras, psicólogos para entrar com medicação. Por exemplo, nessa época do lançamento do livro, eu precisei entrar com remédio, Sim. porque se torna insuportável. Mas hoje eu tenho conhecimento, porque eu me conheço. Uhum. O autoconhecimento para mim foi muito importante. Eu conheço quando eu preciso pedir ajuda, estender a mão e dizer assim, peraí, antes de eu ajudar todo mundo, deixa eu me ajudar. Uhum. Deixa eu dar essa pausa. Para que não seja insuportável sobreviver. Uhum. Né? Para que esse momento de sobrevivência seja só um gatilho e eu consiga construir o que eu quero para retornar à minha vida. Uhum. Então, os transtornos, de uma forma geral, né? Principalmente, eu vejo que o burnout, o estresse, não tem como a gente fugir disso. Uhum. A vida é um convite para que a gente enfrente todos esses momentos. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E não estamos isentos Sim. de passar por isso. Não, e ainda mais assim, né? A gente tá... No mundo que a gente vive hoje, é muito difícil você passar ileso, imune de qualquer um desses... Por exemplo, você pode não ter... um burnout, mas você pode ter um estresse crônico bem importante, bem intenso, com vários sintomas que quase te levam lá,
que você quase chega para a fadiga ocupacional e quase chega no burnout, né? Então, isso é possível. Mas não ter nenhum estresse é impossível. No mundo que a gente vive hoje, esquece, não dá. Viver com 0 ansiedade, não dá. Não dá, porque a gente está o tempo todo correndo contra o tempo, relógio, não sei o quê, e fica preocupado com o próximo compromisso, porque o mundo mudou, né? E a gente tem muitas demandas e muitas coisas que nos tiram o sono, né? Que nos preocupam, crise financeira, aí veio pandemia. O meu livro fala isso, né? Que é a saúde mental pós-pandemia. Então, quem não era ansioso, ficou ansioso. Quem não era estressado, ficou estressado, né? E como é interessante pararmos para pensar sobre... Nós somos treinados, eu acho que culturalmente, a evolução mostrou isso pra gente, nós somos treinados a cuidar de tudo, menos cuidar das nossas emoções, menos cuidar de nós mesmos. Até algumas pessoas ainda falam que é besteira, né? Ah, pra que isso? A terapia? Pra que isso? Ou autocuidado? Pra que isso? Meditar? Mas se a gente parar pra pensar que todo o funcionamento do ser humano, ele parte do teu pensamento. Da forma que você registra as tuas emoções, da forma que você olha para quem você é, da forma que a forma, inclusive, que você toma decisões tá baseada naquilo que você tá sentindo, nos teus sentimentos. O primeiro órgão do ser humano que é desenvolvido quando a gente ainda é um grãozinho de feijão é o coração, responsável pelos nossos sentimentos, né? Quando a gente vai desempenhar ou desenvolver desenvolver uma ansiedade, uma crise, um problema emocional, aonde que a gente sente em primeiro lugar? Aqui. Sim. É aquela palpitação no peito. Uma angústia tão significativa que a gente acredita que é um problema de coração. Sim, corre no cardiologista. Não é? Então, olha o quanto é importante o nosso sentir, o nosso sentimento, nossas emoções. E não paramos para pensar sobre isso. Exato. E é engraçado, né, que é o que você falou, a gente não para pensar e quando para, muitas vezes é questionado, cobrado, assim, como assim, né, você precisa disso? Ainda mais nós, profissionais de saúde. Essa semana mesmo, eu ouvi de uma pessoa próxima, uma pessoa bem próxima, que que eu não parava para conversar um tempo, por circunstâncias da vida, enfim, e que teve uma reunião e a gente se encontrou e bateu papo. E aí essa pessoa me falou assim, a gente estava falando alguma coisa sobre a necessidade de alguém da família dela fazer terapia, né? Eu falei, olha, essa pessoa tem que fazer terapia, não tem jeito, acho que chegou, acho que já passou da hora, né? E eu sou uma super defensora da terapia sempre, na minha casa a terapia tem na água, né? Eu falo. E aí, para convencê-la, eu falei assim, olha só, eu faço terapia e faço mesmo há 30 anos, né? Eu falo isso tranquilamente, sem nenhum problema. Isso para mim não é um demérito, muito pelo contrário, para mim isso mostra o tamanho da minha disposição e do meu empenho em me autoconhecer cada vez mais, né? Então não é que eu preciso de terapia há 30 anos, é que eu me dou de presente, em muitos momentos precisei mesmo, até por uma questão ali de sustentação, mas durante talvez 70% desse período dos 30 anos, foi num movimento de autoconhecimento de quero ser melhor. Né? Ótimo, então eu acho isso uma baita virtude, não acho isso um demérito nenhum. E aí eu falei, olha, eu faço terapia há 30 anos e assim, a minha terapeuta tenta me dar alta, eu dou um jeitinho e falo, não, mas só mais um pouquinho, então a cada 15. E você sabe, Lu, que aí essa pessoa fala assim, mas você precisa mesmo, mas assim, não é uma dependência? Você não acha que é uma dependência? Mas você precisa mesmo? Nossa, mas você trabalha com isso, você entende, você é tão inteligente, eu ouvi isso, mas você é tão inteligente, você trabalha com isso, precisa mesmo? Você já não parou para pensar se isso não é uma dependência? Eu falei, olha, dependência não é, porque eu já passei por 6 ou 7 terapeutas. São substâncias diferentes, então. Olhar pra eu tô variando.
Então, assim, é engraçado. E é uma pessoa que gosta muito de mim, não falou porque queria me agredir, entende? Falou assim por desconhecimento. E aquilo até me assustou um pouco. Não me agrediu de forma alguma, mas me assustou de pensar que alguém que eu gosto tanto pode ter um pensamento tão quadrado, tão ultrapassado, né? Eu falei, gente, que coisa doida, Lu. Que coisa doida, né? Porque eu vivo isso muito no consultório. No consultório direto, porque o paciente chegou com um transtorno mental, não tá legal, vai pra terapia, acabou, não tem acordo. Eu não faço milagre. Eu posso te dar uma substância, um comprimido quando você precisa, pontualmente, que vai tratar os sintomas. E nós vamos usar por um período. Mas o problema você vai resolver na terapia. Ah, mas eu não gosto. Terapeuta não. Ai, não, mas eu não quero abrir minha vida pra ninguém. Mas eu não tenho paciência pra terapia. É um tabu ainda, né? Aí vem aquelas mil justificativas do porquê não ir na terapia. Então, esse tipo de resistência eu já tô acostumada, né? Agora, quando vem de alguém próximo, dói, né? Tem uma coisa que me chama a atenção. As pessoas têm uma resistência gigantesca, mas ninguém quer passar pelo sofrimento, passar pela dor. Existem 2 caminhos dentro desse processo todo. Quando você busca uma terapia, um processo terapêutico para tratar, e quando você busca um processo terapêutico para prevenir. Né? Esses 2 caminhos, para mim, são fantásticos. E quando eu vou explicar para alguém a importância de fazer uma terapia, eu não tenho problema, ok, então vai lá para prevenir não tê-los. Porque não é que não vai ter, mas quando você tiver algum problema, você saber lidar, você ter ferramentas e mecanismos que já estão desenvolvidos aí dentro para que você não sofra o que você sofreria se você não tivesse. Então, são 2 caminhos que eu acho super importante e necessário, inclusive, a gente pensar. Eu prefiro ir pra terapia porque eu tô numa crise, ou já desenvolvi um burnout, ou já tô numa crise ansiosa, uma depressão, ou eu quero prevenir. Porque nós temos predisposição. O ambiente faz com que a gente tenha essa predisposição. A relação humana faz com que a gente tenha essa predisposição. Que tá cada dia pior, né? As relações estão... A gente não entendeu ainda qual é o limite o feeling, né? Aquela linha, o linear do que é meu, do que é teu, da onde eu posso ultrapassar, da onde eu não posso, isso em todas as áreas da minha vida, dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida pessoal, dentro do meu relacionamento. A gente não entendeu ainda qual é esse fiozinho, até onde eu posso ir, até onde eu espero. E enquanto eu não sei disso, eu estou dentro de uma predisposição para desenvolver qualquer tipo de patologia. Então, é importantíssimo que se eu não tenho nada, ou se ainda não sofri emocionalmente na vida, que eu busque uma ajuda para prevenir não sofrer, ou se sofrer, que seja um impacto muito pequeno. Eu vejo por esses 2 caminhos que é super importante. Nossa, Lu, maravilhoso, maravilhoso. E você faz terapia? Também. Ai, que bom, senão já ia deixar de ser sua amiga. E olha que legal, Ana. Uma coisa também que eu vejo que é importante falar aqui. Fomos para um assunto terapia e é um assunto que eu amo falar. Porque tá muito... É que terapia é autocuidado. É uma forma de você viver e não sobreviver. Né? É isso. Olha uma coisa. Tá tão... até fugiu a palavra, mas... enraizado? Talvez seja, mas tá tão abrangente o termo terapia que ninguém sabe mais o que é terapia. Existem 1 milhão de formas terapêuticas. E não tem nenhuma certa ou errada. Hoje você encontra mindfulness, yoga, psicoterapia, constelação, inteligência emocional, hipnoterapia. Existem várias técnicas terapêuticas, processos terapêuticos. E aí perde quem é leigo, né? Quando eu tô com um problema específico, eu não sei pra onde eu buscar. O que é terapia, né? O que é terapia dentro disso tudo? E eu acredito que isso construiu uma resistência das pessoas pensar em terapia. Porque houve uma banalização. Banalizou. Era essa palavra, banalização. As pessoas... Eu concordo com você. Né? Então ninguém sabe. Qual que é terapia? Qual profissional eu vou buscar? Pra que isso serve? Vou fazer... Não é tudo... Não, eu sempre digo, quem vende pra todos não vende pra ninguém. Exato. Então quando a minha técnica ajuda todo mundo, eu não tô ajudando ninguém. As técnicas, elas são específicas para algo. Não descarta o outro tipo de serviço.
Perfeito. Mas é importante que eu reconheça quem são os profissionais que podem me ajudar. Exatamente, isso que a Lu está trazendo é muito importante para a gente esclarecer, porque olha só, eu tenho musicoterapia, terapia através da música. Eu tenho hipnoterapia, hipnose, arte-terapia, através da arte. Eu tenho terapeuta holístico, que vai trabalhar outras instâncias. Eu tenho a psicoterapia, que é feita por psicólogos, né? E tantas outras que agora eu não vou nem lembrar. Mas, enfim, tenho terapia floral, eu tenho terapia aromaterapia, reiki. Então, assim, são terapias de outras instâncias, né? Mas a psicoterapia é feita por um psicólogo que tem uma formação na faculdade de psicologia. Exatamente. Que não é também a psicanálise, né, Lu? Não é a psicanálise. Existe uma especialização em psicanálise que aprofundada. A pessoa não precisa ser psicólogo, né? E existe uma especialização também quando você é psicólogo. Então, isso confunde. Parece que é muito parecido. Então, eu acredito que a resistência das pessoas em buscar ajuda terapêutica é exatamente por esse motivo. Tem tanta coisa que eu não sei pra onde eu vou. Eu já fiz e não deu certo. Ok, mas o que você fez? Como que profissional que você fez? Como que você fez? Né? E além dessa porta, desse leque aberto de muitas terapias, ainda assim tem o perfil profissional. Uhum. Que você precisa buscar um profissional que dê match. Tem que dar match, exatamente. Que case ali com a tua necessidade e com aquilo que você precisa e com a empatia. Tem que ter um tem que ter um feeling ali, uma coisa que conecta. Chama quando match no Tinder, quando você dá o match, né? Eu não uso, não é da minha época. Também não, né? Há quase 18 anos, então não. Pois é. Mas é isso, assim, a gente precisa realmente desmistificar tudo isso, porque hoje em dia, né, por que se fala tanto, eu acho, né, em terapia, em saúde mental, em psiquiatra, em neurologista, por que se fala tanto? Porque tem sido cada vez mais necessário também, né, Lu? Total. Então, esses temas são cada vez mais urgentes, né? Cada vez mais a gente vê no jornal, na primeira capa, na Forbes, na CNN, em tudo quanto é imprensa, em todos nas os grandes, nos outdoors quando você passa. Exato, porque virou realmente uma coisa muito, muito séria, né? Eu falo que cuidado com a saúde emocional é uma necessidade básica, assim como escovar os dentes todos os dias, assim como trocar as suas roupas íntimas, principalmente, todos os dias, assim como você se alimentar todos os dias, buscar autocuidado é necessidade básica. Uhum. O que é autocuidado para mim? Você fazer autorreflexões. Autorreflexões é se fazer perguntas específicas. Eu gosto de dizer, em todo lugar que eu participo, em todos os lugares que eu vou, eu digo que virou a minha chave quando eu comecei a fazer uma pergunta específica todos os dias para mim. Depois que eu abro os meus olhos e agradeço a Deus por ter aberto os meus olhos, eu faço uma pergunta, Ana. E essa pergunta mudou a minha vida. Que é, o que a melhor versão da Luana pode fazer hoje? O que a melhor versão da Luana, na verdade, não deveria deixar de fazer? Porque quando eu me faço essa pergunta, ela vai sendo respondida internamente. Dentro do meu desafio. Então, eu tô essa semana inteira fora de casa. O que a melhor versão da Luana tem que fazer para a vida profissional? Mesmo longe dos meus filhos, da minha casa, o que a melhor versão da Luana, na condição que eu tenho, tem que ser a melhor mãe? Pode ser, o que eu preciso fazer para ser a melhor mãe na condição que eu tenho, estando longe de casa? Então, essa pergunta virou a minha chave e todos os dias eu me faço. E eu não levanto da minha cama se eu não respondo ela com o coração, porque as nossas respostas estão aqui dentro. A gente busca validar aqui fora, mas as nossas respostas estão todas dentro da gente. Uhum. Você sabe o que é importante para você. Você vai no médico, a gente vai para terapia para que tenha alguém ali acendendo as luzinhas. Sim. Mas no fundo, quem vai tomar as decisões somos nós. Sim, perfeito. Perfeito. Você sabe que autocuidado é uma coisa que eu também falo bastante, gosto, é um assunto que me encanta. E como é necessário
a gente tá ligado, a gente tá atento, a gente ter disciplina, né, Lu, para poder manter aí esse danadinho desse autocuidado, né? Porque são tantos pratinhos que a gente tem que fazer rodar para equilibrar. Porque a gente costuma rodar quais pratinhos? A gente roda os pratinhos da execução da vida, né? Das tarefas. Então é assim, eu rodo o pratinho da casa, tarefas da casa, mercado, não sei o quê, o que vai comprar, o que vai, não sei o quê, né? Tarefas dos filhos, então buscar na escola, do balé e tal, fazer lição, andou, festa na escola no fim de semana e tal. Tarefa com o marido, tarefa no meu trabalho, vou na entrevista, vou no podcast, vou não sei aonde, vou atender o paciente e tal, várias tarefas. Então são os meus múltiplos papéis, né? E esses múltiplos papéis, eles vão deixando a gente muito exausta, né? Porque, obviamente, que ainda mais nós mulheres, né? A gente tem uma... tendência a carregar tudo? Tendência de ir levando tudo nessa mochila que vai ficando cada vez mais gigantesca, cheia de pedras, né? De rochas. E a gente vai tentando carregar e levando. Mas pode ver que nesses pratinhos... não tem espaço, muitas vezes, para quem está desatento, não tem espaço para o autocuidado. E aí eu fico sobrevivendo, eu fico aqui equilibrando os pratinhos todos, com o pé, com a orelha, com o cabelo, com o dedinho, com o dedão, e eu não me cuido, né? Quando, na verdade, eu deveria estar com... Eu brinco que o pratinho central, talvez, tivesse que ser do autocuidado, porque dentro do autocuidado... tem um monte de micro pratinhos também, né? E eu, depois do meu burnout, pratico muito isso, e a minha terapeuta tá sempre puxando a minha orelha e virando a minha orelha. Às vezes ela tem que puxar até os cabelos, porque eu sou rebelde também. Pensa que eu sou sempre 100%, é porque eu não sou, não. Vira e mexe, eu dou umas escapadas, trabalho pra caramba, quero fazer um curso no fim de semana. Ela falou, opa, peraí. Tudo bem de vez em quando, mas todas as vezes. Exato. Então ela tá sempre né? E o balé, por que não foi pro balé essa semana? O que aconteceu? E não sei. Então ela tá sempre... Fala, mas que saco, parece minha mãe. Entende? Da terapeuta. Mas é isso, Lu. E aí, o que eu fui descobrindo? Que o meu autocuidado, então, ele engloba tantas coisas. E eu preciso estar de olho nisso. Então, envolve a minha terapia. Envolve o meu tempo de qualidade com o meu marido. Só com o meu marido, só com as minhas filhas, depois com a família toda, com as minhas amigas. Ontem à noite, eu saí com as minhas amigas. A gente sai uma vez por mês para jantar, minhas amigas de faculdade. A gente tem que fazer um esforço para isso. Sim. Não é natural, não é no flow. É um esforço danado. Porque eu vou trabalhar tanto, daqui a pouco eu falo, eu não tenho tempo. Tem que desmarcar um paciente, tem que ver quem vai pegar as crianças, a outra vem lá, não sei da onde, eu vim de longe, eu não dirijo para São Paulo, contratei um rapaz para me trazer. Tem um esforço, você entende? É que nem ir para academia de manhã. Tem que ter um esforço. Tem um esforço, não é no flow. Porque no flow a gente não sai do sofá e fica vendo Netflix. Não é verdade? Concordo 100%. Então esse autocuidado, ele engloba muitos outros pratinhos, né? O nosso corpo é a nossa casa. Imagina a sua casa hoje, olhando para lá, teus quartos, cozinha, banheiro, se não tivesse uma base. Qual é a base? O alicerce, que você vai ali colocar quão fundo você quer, se você vai fazer 2, 3 andares, depende do espaço que você vai colocar na tua casa, você precisa fazer com que a casa seja sustentada. O corpo não é diferente. Eu digo, né, tá até velha essa analogia do avião, das máscaras que caem, mas a casa também é a mesma coisa, o nosso corpo é a mesma coisa. Se você não partir do princípio que cuidar de você vai sustentar todas as outras partes, todas as outras áreas, todas as outras relações que você tem, você vai desmoronar. Mais cedo ou mais tarde, você vai entrar numa crise ansiosa, depressiva, num burnout, no estresse. Enfim, muita coisa vai acontecer se você não cuidar de você. E você é a pessoa mais importante da tua vida.
Perfeito. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Perfeito. E quando eu vejo alguém entrando no processo de exaustão ocupacional, é porque inverteu e colocou isso no trabalho. Total. Então é só o trabalho que vale. É só o trabalho na frente de tudo. Vai dormir pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho. Eu faço isso pra dar uma saúde melhor pra minha família. Eu preciso trabalhar, preciso pagar pra conta, pagar minhas contas, pagar boleto, pagar né? a escola, pagar isso. Ok, mas e se você recebesse uma sentença de que você tá morrendo por isso? Você permaneceria trabalhando? Se você entendesse que a gente não sabe qual é o dia de amanhã. E se você não tiver mais nenhuma hora de vida? Se você não tiver amanhã. O que você vai fazer de importante pra tua vida? Se não tiver o amanhã, o que você vai fazer pra tua vida? Você vai continuar tão fissurado? Eu falo muito, né? Recebo muitos pais, muitas mães, nada contra, porque eu acredito que os meus filhos são muito importantes pra mim, não as pessoas mais importantes da minha vida, porque a pessoa mais importante da minha vida sou eu, depois todo que tá em volta, mas quando eu vejo, e eu faço tudo por eles, eu faço pra que eles reconheçam lá na frente quem era a mãe, né? Mas o que eu recebo? Muitas mães que deixam de viver a vida, muitas esposas que deixam de viver a vida, muitos profissionais que deixam de viver a vida pra fazer tudo, pra equilibrar os pratos. E aí, chega um momento da vida que adoecem, percebem que não tem mais tempo para viver o suficiente. Foi o que aconteceu com o meu AVC, quando eu tive o AVC aos 30 anos, que o médico olhou e disse assim, Renê, muito bem, parabéns, agora cuida, porque era pra você estar viúvo. Quando eu recebi essa mensagem do médico, a primeira coisa que eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Se eu morresse de verdade? Será que teria valido a pena todo esse esforço de trabalhar 60 horas por semana, de deixar da minha vida, sabe, do meu autocuidado, de cuidar de mim, dos momentos que eu tô com a família, pra fazer tudo pelo mundo. Tudo pra todo mundo. Tudo pra todo mundo. E cadê a Luana? E foi quando eu comecei a me descobrir. Então, eu vejo que pra que você não deixe de viver a tua vida, porque a tua vida também engloba tudo isso. Então, qual que é o ponto linear? É você primeiro cuidar de você. E tem uma coisa importante também, Ana. Tudo é importante que você já tá falando, mas tem uma coisa que é importante. Não é olhar só pra você. Porque olhar só pra você é egoísmo. Mas é olhar primeiro para você. Tem uma diferença significativa nisso. Primeiro pra você. Então, isso foi extraordinário na minha mente. Explodiu minha mente quando eu entendi. Porque eu tinha medo de olhar pra mim pensando que eu ia ser uma pessoa egoísta. E a gente é julgada por isso, né? Total. Ah, tá indo na academia? Nossa, que egoísmo. Uhum. Olha só, não tá... Poderia estar atendendo quem precisa. Tem uma fila de espera de atendimento. Poderia estar... tá fazendo isso. Ok. Mas primeiro eu preciso olhar pra mim. Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar o outro? Sim, sim. A gente... esse assunto, ainda mais quando envolve maternidade, né, Lu? Pra gente que é mãe, tem muito preconceito, inclusive de amigas, de colegas, de família. De família, de olhar e falar, mas você vai viajar sem o seu filho? Você vai deixar? Você vai sair para jantar sem o seu filho? Claro, você não vai abandonar o seu filho, mas eventualmente fazer alguns programas só em casal é super saudável, é super necessário. E é até importante para criança. E importante para criança, porque depois a gente vê um monte de casal se desfaz. Não é que isso segura casamento, não é isso, mas puxa, a gente sabe o desgaste que é de uma relação só com criança dentro de casa. E tem casais que nunca se descolam desses filhos. E aí quando vai descolar é quando o filho vai sair de casa e aí fica aquela síndrome do ninho vazio. O marido e a mulher não se olham na cara, não se suportam, não se reconhecem, né? E olha que interessante. Você é a referência para os seus filhos. Se você não faz isso por você, você está ensinando ele a não fazer por ele. Quando ele cresce, quando ele casa, qual é a referência que ele vai ter?
a mesma que a sua, ele vai repetir a mesma coisa que você ensinou, mesmo que você não desejou ensinar dessa forma. Então, é tão importante que o casal saia, que o casal tenha um momento íntimo, para que a criança entenda quanto o pai e a mãe se amam, porque ela vai buscar relações que também são parecidas com essa. Sim. Ela vai buscar, através da referência dela, ter contato com outras pessoas, né? Quando ela se relacionar, quando ela tiver um marido, uma esposa, essa criança, ela vai buscar a referência que ela aprendeu. Sim, quando ela vê quando a criança vê os pais priorizando também os amigos em alguns momentos e sabendo que tem a individualidade dentro de cada relação, né? Claro, não é ficar só o homem no bar bebendo cerveja no futebol, nem a mulher longe do marido o tempo inteiro, não é isso, mas eventualmente tem que ter o momento de fazer uma coisa que gosta e tá tudo bem, não tem estresse, não tá errado. É o momento, lá em casa as meninas sabem, é o momento do papai, que é ou na pesca ou com os amigos. Elas falam, é no barzinho, né, mamãe? Tá no barzinho. Não sei que elas acham que é o barzinho. Ele foi tomar uma cerveja com os amigos, é o barzinho do papai, e a mamãe vai no restaurante com as amigas, que é uma vez por mês, enfim, eventualmente a gente se encontra mais de uma vez por mês, mas em geral uma vez por mês. Elas acham ótimo. Então ontem eu saí de casa cedo, não voltei. Quando eu voltei elas estavam dormindo, só para exemplificar, e ela já sabia. Eu falei, ó, mamãe hoje não vai ver vocês, só amanhã. Ah, você vai passear? Onde você vai estar? Elas se preocupam com o horário, onde é que eu tô, e tá tudo certo. Ah, mamãe vai encontrar as amigas. Vai sim, você é feliz quando você encontra suas amigas, elas são importantes para você, e ela sabe que são as amigas de muitos anos que eu alimento essa amizade. Então eu sei que dessa forma eu tô ensinando alguns valores para as minhas filhas muito importantes, de amizade, de esforço para manter, referência delas. Claro, de esforço para manter uma relação de amizade, porque senão é muito fácil, né? É muito fácil, né? E a gente sabe que não é. E me chama a atenção, Ana, assim, qual é o linear? Até onde ir no barzinho? Até onde sair com as minhas amigas? É tão individual isso. Por isso o autoconhecimento é importante. Porque quanto mais você se conhece, você vai saber qual é o teu limite para fazer tais coisas. Até onde é importante o meu trabalho? Até onde agora eu preciso dar pausa para descansar, viajar com a minha família, estar sozinha, estar com meus filhos? Qual que é o linear disso? É eu ter presença em cada uma dessas escolhas. É eu estar presente. E o autoconhecimento me ajuda a saber o tempo, porque tempo é um ativo super importante, que eu vou disponibilizar para fazer as coisas que são importantes para mim. E quando dizer não, né? E quando dizer não, que no agora seu livro eu não posso. Você fala bastante também, né, Lu? Exato. Agora eu não posso, agora eu não vou, agora não dá, agora é importante que eu mude, agora, sabe? Então, a vida é feita com essas pequenas fases. E eu preciso entender qual é a fase, qual é o jogo que eu tô jogando da minha vida. Qual que é, através dessa escolha que eu tive, o que tá por vir? Qual que é o poderoso chefão que eu vou ter que enfrentar? E eu acredito muito que para cuidar da minha saúde mental, cuidar e passar a vida vivendo de verdade. Sabe? Viver e dizer assim, valeu a pena. Chegar no último momento da minha vida e dizer assim, poxa, eu fiz tudo que eu poderia. Eu vivi de verdade. Qual que é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão perto? Sabe, nossa, ela lutou, ela foi inspiração. Oh, meu Deus, ainda bem que foi, porque só fez as pessoas sofrerem. Ô Lu, e por que é tão difícil falar não? Olha só, inconsciente, nós temos uma busca, uma luta interna de parecer bem. Nós precisamos, é importante para o ser humano parecer bem. Nosso cérebro tem como mecanismo de defesa, de sobrevivência, as pessoas te verem bem, você não está perto da tua vulnerabilidade. Então, quando você tá ali, dentro de uma relação, e alguém te faz algo que você não quer, mas que aciona alguns mecanismos como de rejeição, de medo. Algumas emoções podem fluir ali dentro e você tem medo de entrar em contato com essas emoções porque alguém vai te julgar, alguém vai te comparar,
você evita falar o não. Então, a dificuldade que a gente tem de falar não está relacionado à tentativa de sobreviver. A tentativa de ficar ali, de se manter vivo, né? De se manter no jogo, de se manter em boas relações, de parecer que tá tudo certo. De ser gostado. De ser amado, de ser gostado, de ser, né? Das pessoas te perceberem. Então, quando você emite uma opinião contrária, opa, vai vir um julgamento, vai vir um desconforto que você vai ter que aprender a lidar. Uhum. E o não traz muito desse julgamento, por que não? Porque, né? Então, nós evitamos falar não exatamente por esse motivo. Mas é muito individual de cada pessoa. Tem pessoas que aprendem eu preciso ser boazinha. Então, ela já registrou no cérebro dela que ela precisa ser boazinha. Uhum. Então, pra eu ser boazinha, eu preciso aceitar tudo. Sim. E esse aceitar tudo leva as pessoas muito de encontro à exaustão, ao limite, né? Se for relacionado ao trabalho, tem gente que não sabe falar não no ambiente de trabalho, né? Que vai pegando mais funções, mais demanda. Essa semana eu atendi acho que foi antes de ontem, eu atendi uma paciente, primeira vez que estava indo lá na clínica, e ela é secretária de um escritório de direito gigante. Ela é a única secretária de um escritório de advocacia com 10 profissionais. Meu Deus. 10 advogados, um escritório que bomba de processos de tal, e ela é a única secretária. E além de fazer todo o trabalho do escritório, essa dona do espaço lá do escritório ainda exige que ela faça coisas para a vida dela pessoal. Então ela resolve coisas para a vida dela, do marido dela, dos filhos dela, marca exame, faz lista de supermercado, obviamente. E ela está nesse processo há 7 anos, obviamente ela está num burnout tenebroso e já está afastada do trabalho, enfim, me encontrou na internet e veio pedir minha ajuda. E então assim, a culpa é dessa pessoa que a chefe dela tem a culpa? Óbvio que tem, uma parte, não necessariamente, né? Exato. Tem uma parte uma parcela de culpa? Claro que tem. Mas de quem é a culpa principal? A responsável, né? A responsável. Eu gosto de trocar o termo, perfeito, né? perfeito. Eu gosto de trocar esse termo culpa. Boa. Fica pesado, né, Ana? Boa, gostei. Ai, nada como uma psicóloga na nossa vida, né, Renê? Maravilhoso. Ela corrige até as palavras, fica mais chique, adorei. Por isso que eu faço terapia a vida toda. Amo. É automático. Amo. Então é assim, não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade. Assim, a empregadora tem uma responsabilidade, claro, porque não dimensionou a equipe, não contratou mais funcionária. É um abuso que ela está fazendo com essa colaboradora. Mas, em compensação, a responsabilidade da colaboradora é nunca ter parado antes de surtar, porque agora ela entrou na despersonalidade. Eita, peraí, para de gravar um minutinho. Para de gravar. Agora ela entrou na despersonificação, que é quando você perde as suas características humanas. Então, assim, agora ela briga com a chefe, ela grita com a chefe, entendeu? Porque agora ela, entre aspas, surtou. Então agora ela tá afastada, que é o limite ali do burnout, que né? Também não é saudável, né? Não, nem um pouco. E na verdade, essa não é ela, né? Ela tá num processo de adoecimento mesmo, né? Então, mas quem deixou acontecer isso? Eu digo que para tudo, qualquer relação, existe os dois responsáveis. Mas eu fico me perguntando até que ponto o outro é responsável por uma decisão que é minha. Sou eu que aceito. E bem interessante isso que você falou, quando você falou culpa, que ela me corrigiu rapidamente. Porque a culpa não é da chefe, né? Vamos pensar assim. A responsabilidade eu acredito que seja, porque ela poderia estar antenada e entender, eu te contratei para fazer serviços profissionais. Claro. E não da minha área pessoal. Senão eu contrataria para ser minha assessora pessoal. Sim, a responsabilidade, mas é tão pesado a gente pensar nisso, porque ela
a gente aceita. Claro! A gente e quantas aceita. relações que são abusivas porque a gente aceita no casamento, a gente aceita nas amizades, a gente aceita entre pais e filhos, né? Tantas total. coisas agressivas que a gente ouve por aí, relações tóxicas, de tanto, né? Então, assim, é porque a gente permite. Escrevi um texto esses dias, Ana, que dizia o seguinte: o que você tolera do outro abre espaço para que o outro te trate como você. Então, conforme ela foi deixando, ela foi abrindo espaço para que essa relação se tornasse pesada. Isso em tudo. Se eu tolero do meu marido tal coisa, eu tô abrindo espaço. Se eu tolero do meu filho uma malcriação, eu tô abrindo espaço. Se eu tolero, enfim, se eu tolero uma agenda lotada, eu tô abrindo espaço para um burnout, para uma... O que eu tô tolerando? Sim. O que eu tô tolerando da vida? E isso é muito forte pra mim. Perfeito. Muito forte. O que você tá tolerando da tua vida? Porque você tá abrindo espaço. Porque se tolerando, na verdade, tem tudo a ver com a sobrevivência, né? Total. E o que eu tô tolerando? Eu tô abrindo espaço pra um caminho que talvez não tenha volta, né? Não tenha volta se eu não for tratar depois. Então, é muito importante. Ai, gente, essa mulher é maravilhosa. Ai, Ingrid, tem que acabar mesmo? Gente, Renê, traz ela de volta aqui depois. Foi tão bom, eu gostei tanto. Amiga. Deixa um recado aqui pra gente, as pessoas que querem te encontrar. Então, o livro, onde é que ele tá à venda? Agora, acho que em todas as livrarias. Hoje Ai, em desculpa, todas. pessoal, desculpa, Brasil. O livro dela é da editora Gente, tá entre os mais vendidos, é isso? Tá na lista dos mais vendidos. E encontra, assim, em todas as livrarias. Se chega na livraria e não tem, só pedir. Diga ali, ó, quero o livro Você Vive ou Sobrevive. Eles pedem pra editora e logo a editora já envia pra lá. Então, e tem também no link, na minha bio, no Instagram. O link tá ali, você pode comprar pela internet, que chega na tua casa. Você me acha no Instagram. Ah, que linda, obrigada, Ana, Lu. E eu você que também agradeço. faz ainda atendimentos? Você tá Faço. tentando, né? Tô sem agenda, né? Tem uma lista de espera. Mas faço porque é minha paixão. É ali meu laboratório. Maravilhosa. Esse é o laboratório, né? Obrigada, meu Obrigada amor. a você. Obrigada por ter vindo, foi maravilhoso, viu? Bom retorno lá pro Paraná. Obrigada. Beijo na molecadinha. Que delícia. Fica com Deus. E se você curtiu esse episódio, não esquece de curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam conhecer o Neurotalks e cuidem mais de sua saúde mental. Beijo!